Hora de falar sobre o novo interventor no Vasco da Gama. O Cruz Maltino havia entrado com um agravo na justiça para mostrar que a ideia de um interventor é péssima para os planos do Vasco, que está em meio a negociações avançadas para a venda da SAF do clube. Pois bem, coisa de 10, 15 dias atrás, a justiça determinou uma interventora, que ficou alguns dias e renunciou. O Vasco, nesse meio tempo, pediu para que acabasse de vez com essa ideia de interventora e que Pedrinho pudesse ser devolvido ao controle da SAF, para finalizar os termos da venda da SAF para Marcos Lamáquia e José Roberto Lamáquia, os donos da Crefis. Acontece que a justiça ignorou o pedido do Vasco e determinou um novo interventor. Atos Andrade Figueira Neves aceitou o convite e protocolou, inclusive, protocolou petição informando que aceitou o cargo de interventor da SAF do Vasco. Tudo volta ao estágio inicial e aquela ideia de que o Vasco poderia ter sua ordem das coisas retomada o mais breve possível vai ganhar mais contornos de drama. É difícil, as coisas no Vasco parecem nunca acontecer da maneira mais simples. Importante registrar também que Nelson de Ossa, volante que chegaria por empréstimo, em definitivo estava tudo acertado entre Vasco, Betis e o de Ossa, ele acabou se apresentando para a pré-temporada no time espanhol, diante da dificuldade que se impõe para a venda da SAF do clube. E o de Ossa só pode ser contratado se Marcos Lamáquia e José Roberto Lamáquia de fato assumirem a SAF Cruz Maltina. Deixa eu começar com esse assunto da SAF do Vasco da Gama. Todo mundo sabe que a gente foi o nosso canal foi um dos mais assistidos na época da implantação da SAF do Vasco. Negócio de 777, muita explicação técnica que a gente trouxe. Se é a favor ou contra, isso aí é outra notícia. E agora veio, né, essa questão da intervenção. Inclusive uma interventora pediu para sair e foi nomeado agora o doutor Atos Neves. Ele é o novo interventor da SAF do Vasco da Gama nessa briga com a 777 e com o afastamento do Pedrinho. Inclusive, nesse afastamento aí e nesta intervenção, ele não se envolve com contratação de jogador, com questão de dívida, ele vai acompanhando toda a movimentação. O que aconteceu? Por que teve essa intervenção? Porque em maio daquele ano que o Pedrinho entrou, ele foi na justiça e conseguiu uma liminar para tirar a 777, alegando que ela estava quebrada e não faria aquele depósito que levaria a 777, leia-se a CAP, até 51% das ações. Todo mundo lembra. E aquilo foi para a justiça, está rodando. E agora veio essa decisão favorável a 777. Também não vou entrar aqui no mérito se estava certo o Pedrinho, está certo o Pedrinho, está errado o Pedrinho. Não, isso aí está com a justiça. Então, o que a justiça decidir? Agravos estão sendo oferecidos à justiça para que caia essa intervenção, ao mesmo tempo que o Marcos Lamáquia, ele está apresentando na justiça que os contratos estavam prontos para serem assinados da venda da SAF. Alguns pontos que eu preciso perguntar e eu mesmo tenho que buscar as respostas. Por quê? A EQEP tem 31% das ações da 777. Essas ações foram compradas? Eu não tenho essa resposta. Esse é um ponto. O segundo ponto, o Pedrinho está vendendo, vamos deixar o curso natural, 90% da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. Quando foi vendido para a 777, foi aprovado pelo sócio do Vasco a venda de 70%, com o Vasco detendo 30%. Se o Pedrinho vai vender mais 20%, até onde eu sei, se eu estiver errado eu já peço desculpa, mas não li nada que mudasse o estatuto de que tem que passar de novo pela aprovação do associado da venda de mais 20% dessas ações. E eu não vi nenhuma convocação, eu não vi nenhuma votação
ou números, né, votos a respeito dessa situação. Então, se eu estiver enganado, fique à vontade, deixe aí o seu comentário. Por favor, de preferência, sem parcialidade, porque a única parcialidade que nós temos que ter aqui é o Vasco da Gama. E tem muita gente que não está pensando no Vasco da Gama. O Wellington, vender a SAF, o Marcos Lamarck vai ajudar. Concordo plenamente, eu sou a favor da SAF. Tomei até porrada algumas vezes aí, você votou? Não, eu não voto, eu não sou sócio do Vasco. Gostaria muito de ser sócio do Vasco, não sou sócio do Vasco. O que mais que eu quero dizer? Então, quanto antes resolver essa pendência, eu acho que o melhor, e até chegar a fazer isso no início do ano, eu lembro que eu falei isso aqui, é ir lá, ou melhor, já estou aqui, vem aqui nos Estados Unidos, quer quanto? Vamos vamos negociar esse negócio, eles querem vender. Agora, se o Lamarck já comprou, por que não foi anunciado? Então, perguntar não ofende, né? Meu amigo Paulo Júlio Clemão, grande jornalista, que já não está conosco, ele tinha uma coluna no Globo e a última informação da série Perguntar Não Ofende. Então, eu estou fazendo essa série aqui, uma série de perguntas que eu estou buscando a resposta até para passar para vocês. Gente, treinador nada ainda, está muito em cima. Vasco joga com a equipe do Vitória dia 16, hoje já é dia 9, daqui a uma semana. Vasco não tem treinador, mas tem o Bruno Lazzaroni. Eu vou repetir o que eu disse no último vídeo, até com o meu amigo Jonathan Santos, do BTB Esportes. Cara, deixa o garoto. O garoto já está lá há quanto tempo, já conhece todo mundo, está sempre apagando incêndio. Deixa. Acerta tudo. Vendeu, tá bacana. Então, vai partir para um grande treinador. Porque você sai oferecendo, os caras não querem, porque há uma instabilidade política. É o meu pensamento. O que mais que nós temos que falar aqui? Vasco vai pegar uma grana legal com a venda do Gabriel Peck para o Cruzeiro, né, vindo lá dos Estados Unidos. Daqui dos Estados Unidos. O Vasco tem 30% nessa venda, 18,3 milhões de reais. E dos 2,5% daquele mecanismo de formação do atleta, da venda do Andrei Santos para o Manchester United pelo Chelsea, o Vasco pega mais 8,5 milhões. Então, nisso aqui dá 26 milhões e 800 mil reais aproximadamente de grana que entra no Vasco da Gama. O Cruzeiro fez hoje a apresentação do Gabriel Peck. Primeiro, eu tenho um carinho muito grande pelo Gabriel Peck, pelo pai, pela mãe, pela família, sempre extremamente carinhosos comigo. E desejo muito boa sorte ao Gabriel Peck lá no Cruzeiro. Primeiro porque é um menino de ouro e um baita profissional, que dê tudo certo para ele. E o Gui, nosso Gui, mandou um recado, achei tão bonita a matéria da Bandeirantes, lá de Belo Horizonte, mesmo sendo da Itatiaia, não tem nenhum problema, que é bonito, a gente tem que valorizar e elogiar, não é isso? Olha só, eu tomei aqui a liberdade de copiar e mostrar. Peck, aqui Gabriel Marques, TV Band. Eu quero até quebrar um pouco o protocolo, porque o Gabriel tocou no assunto do Menino Gui, que é uma história muito bacana, e ele mandou um recado pra você, cara. Se puder reagir, se puder chegar lá o celular, a gente vai passando. É legal, inocência, a criança, né? Deixa a criança falar aí. Pode aumentar o volume. Ele é demais. Fala aí, tio Pet, Peraí. Eita. Não tá saindo, não.
Vem. Eu quero te desejar umas boas-vindas de volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco, mas pega quando for jogar contra o Vasco, hein? Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão. Vou E aí? tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho, reclama de... Às vezes a gente tem a comida na mesa e reclama porque queria comer carne ou queria comer outra coisa. E a gente olha pro Guizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. Que ele faz uns pedidos assim, ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Mas ele sabe que ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno. Muito legal, né? O Gui é muito fofo, Papai do Céu o ilumine, dê muita saúde. É um anjo, né, cara? É um anjo na concepção da palavra, como disse o Gabriel Peck, e serve de exemplo pra gente. A gente está reclamando, como de lá em Formiga, Minas Gerais, na minha doce formiga, reclamando de barriga cheia.